Tem cura e eu ajudo pacientes com câncer a chegarem na remissão por meio da alimentação. Seja muito bem-vindo. Meu nome é Alexander e eu sou mais do que um nutricionista. Já passei na pele por aquilo que você está vivendo hoje. Já tive câncer de pâncreas com metástase no fígado e estou há 17 anos em remissão. Me sinto curado e quero ajudar você a se libertar desta doença, deste problema que você está vivendo hoje. Tema extraordinário do dia é 7 piores alimentos no câncer. Então, se você deseja conhecer quais são os piores alimentos no câncer, esta live foi feita para você. Permita eu registrar aqui o tema, para quem entrar um pouquinho atrasado já tem escrito, 7 piores alimentos no câncer. E dou as boas-vindas para você que está aqui de manhã cedinho comigo e atento às melhores informações que existem sobre este assunto tão importante. Então, sejam bem-vindos aqui pelo Instagram, a Josi, a Mary, a Marta, a Nina. Sejam todas bem-vindas aqui no TikTok, Roberto, Paula, Cristina, a Elas, o Alex, né? Tô lendo nome e sobrenome, Raimundo. Sejam todos bem-vindos, espero que vocês estejam com a querida água. A melhor bebida detox do mundo, capaz de limpar o seu corpo e cuidar do seu presente, seu maior presente que é a vida. E vamos lá, deixa eu conhecer um pouquinho aqui de vocês e coloquem para mim, por favor, se vocês estão com a amiga água. Como dizem, o exemplo arrasta, né? Todos os dias eu estou com água, seja quando eu estou aqui em casa, quando eu estou no carro, quando eu estou em algum local, eu sempre trago água. E coloquem sim para mim quem está ao lado da querida água. Vamos ver, fiquem à vontade, não tenham vergonha ou medo de se expressar. No momento ao vivo é onde a gente pode interagir muito mais. Quando está gravado já não dá mais para interagir. A Marta colocou que sim, a Nina colocou que sim, a Melchi colocou que sim, aprendeu com a avó dela, que linda aprendizado, né? Que bacana. A Maria colocou que sim, o Oliver colocou que sim, ou a Oliver, né? Não sei, colocou que sim. Deixa eu ver, vários coraçõezinhos aqui, as pessoas mandando, obrigado aqui pelo carinho, né? Ou seja, a gente está em sintonia, nós precisamos de água para que a gente mantenha o nosso corpo saudável. Para as pessoas que pensam muitas vezes em reduzir gordura, é muito importante que você tome água, porque muitas vezes a gente confunde sede e fome, e aí a pessoa come achando que está com fome, mas ela está com sede. Então é fundamental que você faça isso. Oliver, excesso de água é perigoso? Sem dúvida. A água pode matar, né? Qualquer substância em excesso pode matar. Qual que é o foco nosso? Você beber água sem ficar inchado e até o seu xixi ficar clarinho. Seria um norte, um caminho para você seguir. Mas excesso de água é extremamente perigoso e você precisa ficar atento a isso. Normalmente o brasileiro não toma excesso de água. Normalmente o brasileiro não toma água, né? Isso que é o curioso. Por isso que eu sempre trago esse incentivo. Então, olha que bacana. E aí, fazendo a primeira pergunta para vocês, eu quero interagir mais com vocês. Eu gostaria que vocês colocassem para mim, cada pessoa, não precisa colocar 7 alimentos. Coloca um alimento que você considera horrível durante o tratamento do câncer. Um alimento apenas. Cada pessoa coloca um alimento para que eu conheça o grau de profundidade daquilo que você vai trazer para mim. Então, eu quero ler, né? Não ouvir, mas ler de vocês aqui
os alimentos que vocês entendem que não são adequados. A Val, que é a nossa aluna paciente, colocou processados, né? E aí eu vou entender os ultraprocessados. A Andrea colocou o açúcar. E trazendo para vocês os 7 piores alimentos no câncer. O TikTok, ele não deixa o título gravado, né? Essa é uma diferença do TikTok para o Instagram. Muitas vezes a gente quer deixar uma informação gravada e no TikTok ele não nos permite fazer isso, pelo menos eu não sei, talvez eu que não saiba isso, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar 7 piores alimentos e registrar aqui no TikTok. Piores alimentos no câncer. Talvez tenha esse recurso e eu que esteja não atualizado. Alimentos no câncer. Estou escrevendo aqui no TikTok, as pessoas colocando vários alimentos ali que eu vou ler já, que são muito importantes. Deixa eu ver se eu consigo... consegui. Olha que legal. Então, da mesma forma que o Instagram, eu que estava desatualizado, é possível fixar, pelo menos é o que eu estou tentando, fixar esse comentário, né? Não sei se ele fixou, mas eu tentei aqui colocar 7 piores alimentos no câncer. Não sei se ele deixa por muito tempo fixo, né? Eu estou vendo que ele está fazendo uma contagem regressiva, mas é o caminho. Então vamos lá, ó. Muitas pessoas colocaram para mim, tá fixado, né? Mas eu acho que ele vai desafixar, viu, Rosa? Ele está colocando em contagem regressiva para desafixar. Vamos ver. Mas por enquanto está fixado. 7 piores alimentos. Olha que bacana. Me colocaram aqui óleo de soja, pão integral, glúten, defumado, soja, refrigerante, salsicha, biscoito de pacotinho, processados que eu já tinha comentado e assim por diante. Então, qual que é o ponto essencial que eu desejo trazer para vocês? Eu não vou falar o comum, que vocês já sabem. Quem me acompanha já sabe que eu comento muito sobre redução dos carboidratos. Quem já acompanha meu conteúdo sabe o quanto eu faço um alerta sobre a questão do pão de forma, dos biscoitos, das bolachas, como é que eu posso dizer? Biscoito, bolacha, refrigerante, miojo ou quinojo, salgadinho de pacote, presunto, apresuntado. Quem me acompanha já conhece isso. E quem está com câncer, desde a pessoa mais simples até uma pessoa com doutorado, pós-doutorado, PhD, alguém prêmio Nobel, como já tivemos prêmio Nobel com câncer, a pessoa já sabe que precisa restringir o consumo desses alimentos. Isso não é novidade para o paciente com câncer. Eu quero trazer novidade para vocês no sentido de alertar. Então, quando a gente fala de presunto, apresuntado, salsicha, biscoito, bolacha, massa de pizza, salgadinho, as pessoas já sabem que isso não é algo legal para ficar comendo nem se tiver saudável, quanto mais se a pessoa estiver com câncer. Eu quero trazer coisas que normalmente a gente não está atento em relação à alimentação do câncer e isso que derruba, porque é a falta desse conhecimento que faz a nossa população piorar. E aí, qual que é o ponto especial que eu preciso trazer para vocês? Eu vou elencar alguns alimentos aqui para vocês e aí eu vou indiretamente explicar por que eu estou falando sobre esses alimentos. Quais são os piores alimentos sem ordem de preferência? Todos eles são horríveis para a saúde durante o tratamento oncológico e muitas vezes eu até estendo essa informação para quem não faz tratamento oncológico. Soja e linhaça são 2 sementes que têm fitoestrógeno, substâncias que mimetizam hormônios femininos e podem aumentar o tamanho do seu endométrio e o tamanho da mama. Inclusive, a soja e a linhaça recebem venenos, recebem agrotóxicos que não são bem-vindos para nenhuma pessoa. Então, não consuma esse tipo de alimento, soja, linhaça. Eu sei que você tem um monte de conteúdo falando da composição nutricional da soja e da linhaça, que tem componentes interessantes, mas o meu olhar como nutricionista é desde a produção, não da finalização. Porque a indústria de alimentos, ela usa a composição nutricional para seduzir você.
e eu fui atrás da informação de como ela é produzida, de qual agrotóxico utiliza, quais são outros compostos, além dos nutricionais, para contraindicar o uso dessa substância durante seu tratamento. Então, não use soja, não use linhaça por conta dos agrotóxicos, por conta dos fitoestrógenos, e indiretamente essas duas sementes podem ser fortemente substituídas por outros alimentos. Quem come soja, a pessoa poderia tranquilamente comer feijão, ervilha, lentilha, e feijão, ervilha, lentilha não tem fitoestrógeno, então seria muito mais natural e interessante você comer esses outros alimentos se você gostar desses outros alimentos. Então esse ponto é interessante, esse ponto é necessário. Quando a gente fala da linhaça, no meu destaque do Instagram tem uma publicação de uma importante revista médica americana, British Medical Journal, americana não, me perdoe, do Reino Unido, a British Medical Journal, no qual ela coloca a linhaça, o óleo de linhaça, como um promotor de ginecomastia. O homem fica com peitinho. Então tem um case report, né, que é um artigo da British Medical Journal, que mostra o homem com peitinho por conta do consumo da linhaça. Para que eu vou dar para uma mulher com câncer de mama algo que pode estimular o crescimento da mama? Não tem lógica isso. Por que eu vou dar para o homem? Não tem lógica a gente fazer esse tipo de situação. A Nena fez uma pergunta importante aqui, ó. Li que o receptor de estrógeno não pode tomar anticoncepcional. Posso comer inhame? Pode, Nena. Existem algumas pessoas demonizando o inhame em relação à produção de fitoestrógeno. Só que a gente tem que lembrar que quem produz fitoestrógeno numa quantidade doentia no sentido mesmo de causar doença em você, é soja e linhaça. Todos os alimentos da natureza têm fitoestrógeno, mas o que muda na medicina e na ciência é a dose. O que muda o remédio do veneno é a dose. E o inhame, a quantidade é zero, é mínima, é quantidade muito pequena de fitoestrógeno pode comer. Mas tem um alerta especial sobre inhame que eu vou trazer no final. Então eu tenho aqui piores alimentos, soja e linhaça, e quem me acompanha já sabe. Se eu quero ajudar você, primeiro, eu não posso te prejudicar. Hipócrates, que é o pai da medicina, já dizia primum non nocere, em latim significa primeiro não faça mal. Né? Antes de eu ajudar alguém, eu não posso fazer mal, porque senão eu não estou fazendo bem. Então esse é o mínimo da conduta de qualquer profissional da saúde. Primeiro as pessoas estão fazendo mal, dando soja e linhaça para você. Já começa de uma maneira ruim, de uma maneira prejudicial, como eu acabei de apresentar. E se eu falo do açafrão, eu gosto de fortalecer cada vez mais. Se você está inflamado, não é o açafrão que vai desinflamar você. Lembra disso. Se você está inflamado, não é açafrão que desinflama você. O que desinflama você é mudar a quantidade de carboidrato, proteína e gordura que você come. Já começa por aí. Mas vamos supor que você ainda use ele como anti-inflamatório. Ele é o pior anti-inflamatório no câncer. Por quê? Ele pode alterar a coagulação do seu sangue. Você vai fazer uma cirurgia de câncer de mama e começa a sangrar na mesa e não volta, recebe uma bolsa de sangue 2, 3 e não volta, porque talvez você tenha algum problema trombótico que você desconheça, então você se arrisca consumindo ele. Se você toma Marevan ou outro anticoagulante, ele interfere na ação da coagulação do seu sangue. A gente tem que lembrar que a segunda causa de morte no câncer é a questão da trombose, então eu não posso ficar brincando com o alimento que mexe com a alteração do sangue, e eu tenho que lembrar que ele interfere também em relação aos ites, né? Inflamações no duodeno, duodenite, esofagite, gastrite, assim por diante. Muitas vezes o paciente já está sensível com tratamento médico, que é a quimioterapia ou outro, e você põe uma substância que pode potencializar isso. Então não faça consumo de açafrão. E aí o ponto mais grave, mais drástico, que é quem toma quimioterapia oral, seja tamoxifeno ou outro bloqueador hormonal, ou capecitabina, ou um imunoterápico, a presença do pó do açafrão ou da cápsula da curcumina, açafrão, chamem como vocês quiserem, ele vai interferir na absorção desses quimioterápicos, desses tratamentos oncológicos. Fora
a curcumina que entra no seu sangue pode interferir na ação da quimioterapia e imunoterapia. Então, perceba como é grave esta situação de consumir um alimento que tem sido divulgado de forma doentia para você tomar todo dia. É ridículo isso, não tem necessidade de tomar todo dia e tomando ele você pode trazer prejuízo para a sua saúde, por isso eu destaco o pior anti-inflamatório para você consumir. E aí, indiretamente, se eu falo de soja, se eu falo de linhaça, eu não posso esquecer de falar dos óleos refinados, que são óleos que são superaquecidos, são óleos que têm um poder inflamatório maior, tem bastante gordura, o ácido linoleico, né? Linoleico, me perdoe, que é o ômega 6 e indiretamente pode interferir na sua composição corporal e no processo inflamatório. Então não são indicados, além dos resíduos de agrotóxicos que tem no óleo de soja, milho, girassol, canola, algodão, linhaça, que não são indicados, tem a presença de substâncias tóxicas como 3-MPCD, como furano, como provavelmente hexano, que é uma substância cancerígena. Não faço indicação de óleo refinado, quem me acompanha aqui já sabe, são alimentos péssimos para você incluir. As pessoas falam, Alexandre, mas eu consumo só uma dosinha por semana. Veneno é só uma dosinha mesmo, não precisa de muito. É só uma dosezinha que o veneno precisa para arrebentar a sua saúde, tá bom? Então não consuma óleos refinados. E aí eu trago para você outra substância que tem matado pacientes na mesa cirúrgica. E eu quero aproveitar aqui para interagir. Que alimento que vocês acham que as pessoas têm consumido que tem matado o paciente na mesa cirúrgica? Que tem feito o paciente sangrar até morrer, tem feito pacientes com câncer de cólon irem para o pronto-socorro, tem feito pacientes com tratamento oncológico receberem bolsa de sangue. Quem vocês acham que é esse alimento? Coloque aqui para mim. Vamos lá, coloquem por gentileza. Vocês não têm obrigação de acertar. A obrigação de acertar aqui é única e exclusivamente minha. A intenção minha é que você possa pegar essa informação, segurar na mão do seu nutricionista e caminhar cada vez mais longe, que esse é o papel nosso como ser humano. Ter uma vida extraordinária, ter uma vida cada vez mais produtiva. Aí estão colocando para mim, né, que faz sangrar é o açúcar, que faz sangrar é o leite, que faz sangrar é a margarina, que faz sangrar é o álcool, né? Não, o álcool não sangra, a margarina não sangra, mas não significa que é saudável. O leite não sangra, pode ser consumido para boa parte dos pacientes, mas não faz você sangrar e ir para o hospital. Açúcar não faz você sangrar, mas não significa que é bom. O açafrão pode fazer você sangrar, mas eu já comentei dele. É muito mais intenso do que o açafrão para você sangrar. Algumas pessoas colocando chá no final, vou falar do chá e vou comentar agora. Quem que é? Vocês não vão acreditar quem que faz você sangrar e morrer na mesa cirúrgica. Esse cara se chama babosa, aloe vera. Se você consome aloe vera, fica longe dessa porcaria durante o tratamento oncológico ou em momentos pré-cirúrgicos, porque eles vão destruir ou acabar com você. É muito grave, é muito perigoso isso, porque isso interfere demais na sua vida, interfere demais na sua saúde, tá bom? Então eu preciso muito dessa atenção sua em relação a esses alimentos, que é a babosa, a aloe vera, não consuma eles. Preciso destacar também uma fruta que é proibida e não é graviola, muitas pessoas colocando graviola, talvez como uma pergunta, talvez como uma associação ao sangramento, mas quem consome o fruto graviola não é prejudicial, só seria ruim se você não gostar. Se você não gosta de graviola, não vai comer. Carambola é uma fruta boa, não vejo problema, exceto para quem tem alguns problemas de saúde em específico, que não é o foco. E a Josi já colocou aqui, ela já conhece aquilo que eu sempre falo. Noni é uma fruta tóxica que vem da Indonésia e pode acabar com a sua vida e com a sua saúde. Acabar. A quimioterapia, ela
traz inflamação para o corpo. A gente já conhece, mas é necessário e é importante. Agora, quem inflama o seu fígado a ponto de você ter insuficiência hepática ou insuficiência renal se chama noni. Tem muita gente infeliz falando para você consumir isso. Por que eles falam para você fazer isso? Por um motivo simples. Porque eles querem a sua viralização, o seu like. Eles não querem a sua remissão, como eu tenho me comprometido com vocês. Então, não usem noni, não consumam esta substância. Aí vou avançar mais um pouquinho. O protocolo do AC Camargo destaca para não consumir o queijo com fungo, queijo gorgonzola, brie, camembert, porque eles podem interferir na sua imunidade. Existem outras bactérias que podem crescer junto com esse fungo e eu não posso reduzir sua imunidade. Então, por favor, não consuma esse tipo de substância. Não faça esse tipo de inclusão na sua vida desse queijo. Qual queijo pode consumir? Todos os outros, queijo meia cura, queijo curado, queijo parmesão, caso você goste, caso você não tenha nenhum desconforto abdominal. Então, todos eles podem fazer parte da sua vida e não tem problema você consumi-los. E aí eu entro para o sétimo alimento, né? Existem muitos outros, como eu já mostrei lá no começo, mas já são conhecidos, eu quero trazer os novos, que são as bebidas. Qual bebida, Alexandre? Refrigerante? Não, essa a gente já falou lá no começo e o paciente com câncer já tira. Eu estou falando de uma bebida que você coloca na sua casa e não sabe que ela pode atrapalhar a sua vida. Então, por exemplo, essa mania de fazer suco verde, que enche a sua barriga, mas não nutre a sua célula, é extremamente perigoso no câncer, porque o paciente com câncer tem uma facilidade muito grande de perder massa muscular. Quando você fica fazendo suco de couve com inhame, ou couve com açafrão, ou couve com laranja, você enche a sua barriga, você se sente saciado, mas você não consegue nutrir as suas células com os aminoácidos essenciais para manter a sua massa muscular saudável. Por isso eu contraindico o consumo de suco de couve, suco verde e esse besterol que não acaba mais. Não só o suco verde, mas Yakult, que as pessoas tomam, probiótico não é indicado para paciente com câncer, Yakult, kombucha, kefir, ou probióticos liofilizados que vendem em pó também não é indicado, é arriscado para a sua saúde. As pessoas têm mania de ficar fazendo suquinhos e às vezes a pessoa, o suco dela nem é verde, ele nem tem couve, ele tem, por exemplo, beterraba e limão. Para que beterraba e limão? Você vai fazer o que com essa substância? Ela vai encher a sua barriga e você não vai conseguir nutrir a sua célula. A Nina falou, já fiz no começo suco verde, né? Muita gente que não fazia acompanhamento comigo e se nutria muito mal, ficava preso nesses sucos verdes. Depois que conheceu a alimentação para remissão, ela limpou a vida dela desse besterol natural que não te leva para remissão. Ele só atrapalha o seu tratamento e não cura o câncer, não aumenta a imunidade, como muitos divulgam que o inhame faz, que é falso, não tem respaldo científico sobre isso e a gente tem que ter muito cuidado. E aí eu não posso esquecer, quando eu falo de bebidas, né, dos famosos chás, os chás da morte, não é chá da vida e da cura. A pessoa toma chá de ginkgo biloba, toma chá de açafrão, toma chá de folha de graviola, folha de amora, porque o seu pensamento ainda está preso no tratamento médico do milênio passado. O tratamento hoje, para a gente pensar em cura, tem que ser mudança do estilo de vida, porque se você estiver preso ainda àquela questão de tá com dorzinha de cabeça, toma remédio, tá com inflamaçãozinha no braço, toma remedinho, tá com probleminha intestinal, toma chazinho. Você não está resolvendo o problema. Você está tentando consertar uma coisa que não pode ser consertada com remédio, que é o tratamento de doença crônica, como o câncer, como a obesidade, como diabetes e outras doenças mais que estão dando nó na cabeça da medicina porque eles não aprenderam a olhar para a alimentação, nunca aprenderam a olhar para a nutrição. Agora que eles estão começando a ter um olharzinho um pouco mais atento, mas infelizmente não estão fazendo um trabalho que elimine essa doença
da vida das pessoas. As pessoas continuam doentes por conta desses chás, por conta desses besteróis naturais que aí são divulgados. Estou aprendendo agora, já fiz tudo isso, tudo errado, a Salete comentando. Faz parte, Salete, não tem problema. Já fiz no começo suco verde, granola, pode? Para que comer granola? Eu sempre falo, né? Granola que tem no supermercado é da pior qualidade, com açúcar, com adoçante, com um monte de aveia da pior espécie e a pessoa continua comendo. Isso daí, de novo, é o besterol natural, assim como a aveia, o besterol natural, exceto se você ama aveia, se você gosta. Mas quem vai te dar fibra para o intestino funcionar é fruta, verdura e legume que a população parou de consumir. A população não consome isso. Quando tem câncer, até a gente vê maior consumo. Mas aí começa a consumir pensando em alimento milagroso. Começa a fazer suco verde, começa a comer maçã achando que é o melhor alimento do mundo. É bom, mas não é a única fruta que existe. Então, esse olhar é importante. A querida Raquel, fazer jejum intermitente, é verdade que regenera as células? Não, não é verdade. O que regenera a célula é você ter uma nutrição focada para a remissão, uma nutrição adequada. Jejum intermitente para algumas pessoas pode ser utilizado, para outras não. Dieta cetogênica para pouquíssimas pessoas pode ser utilizado, para a maioria não. Low carb é a mesma coisa. Pouquíssimas pessoas podem usar, a maioria não, porque o corpo nosso muitas vezes não tolera durante longos anos, eu não estou falando de 1 mês, 2 meses, 3 meses, a redução grande de carboidratos. As pessoas não conseguem manter, voltam a comer de forma irregular, ficam obesas e aí sim ela vai começar a alimentar o câncer, vai começar a ter mais problemas de saúde. A Milene, andei bem debilitada, por isso não dei continuidade e tal, mas acho que estou me restabelecendo. Manda-me mensagens, Milene, mantenha contato, querido. E os leites de castanha, caju, pará, amêndoas e de coco são coisas desnecessárias, Wellington, porque você não precisa de extratos de castanha. Eu sei que o mundo chama de leite porque ele quer substituir o leite de vaca, mas a pessoa é muito mais nutritiva se ela comer a castanha, seja amêndoa, castanha do Pará, ou comer o coco, do que ficar tomando esses líquidos que muitas vezes tem várias porcarias adicionadas. E aí vamos pensar aqui em mais outro comentário que me trouxeram. O que eu acho da farinha branca? Graça, a população brasileira consome demais farinha branca, né? A gente tem que ter o equilíbrio. Olha o símbolo da nutrição, é uma balança. Por que é uma balança? Porque tem que ter equilíbrio. A pessoa come farinha, come demais. Come leite, toma demais. Come açúcar, come demais. Aí quando tem câncer, ela corta tudo. O que acontece? O cérebro dela dá um nó, porque ela estava acostumada afetivamente a comer isso todo dia e aí ela não consegue manter isso durante muito tempo. Aí ela volta a comer, engorda e aí a gordura em excesso alimenta o câncer. Então a gente precisa de equilíbrio. Pode comer, mas existe uma dose certa para cada pessoa. A Nina, fiz tudo isso antes de descobrir o câncer do estômago, né? Então, é muito comum essa situação do radicalismo. O radicalismo trata câncer, viu? Radicalismo mata você. É isso que tem acontecido. A Edilene, eu gosto de comer coco seco. Eu também, Edilene, acho uma delícia. Para quem gosta, é bem-vindo. O óleo de coco é bem-vindo. A banha é bem-vinda. A manteiga é bem-vinda. Todos eles são bem-vindos. Pessoal, quem me acompanha, qual que é o açúcar que eu recomendo consumir? Água de coco da fruta também pode consumir, exceto quem tem diabetes ou pré-diabetes, que a gente precisa olhar. Doutor, bom dia, fiz exame, minha glicemia deu 101, o médico passou o glifage, não queria tomar remédio. Dalva, se ele prescreveu para você, toma, porque você não está conseguindo controlar a sua alimentação. O medicamento ele vai tentar consertar aquilo que você não faz no seu estilo de vida. Consegue? Não resolve, mas ele ajuda. Algumas pessoas falando, troquei farinha branca por tapioca. Se comer em excesso também dá ruim, né? Então a gente tem que lembrar que precisa aprender a comer carne e gordura de forma adequada. Esse é o ponto essencial para todas as pessoas. E o foco, qual o melhor açúcar? Nenhum. Mas o orgânico que você fala, Alexander, não cura você do câncer nem trata o câncer.
Como eu sempre falo, o caminho da remissão não é tu trocar toda a alimentação e colocar orgânico, porque você já está fazendo uma combinação muitas vezes não adequada e isso não vai mudar. O ideal é não comer açúcar. Caso consuma açúcar, tem a opção do orgânico, é o que eu sempre falo. Não importa se é orgânico mascavo, demerara, cristal, se comer em excesso também vai dar ruim, tá bom? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma outra questão. Mais alguma questão, mais alguma? Então era isso, viu? Eu gostaria de agradecer a presença aqui de vocês. Deixa eu tomar um pouquinho da minha água. Que é muito importante. E fortalecer. A pergunta que eu quero deixar hoje para o final da live é a seguinte: qual desses 7 alimentos, final da live para quem assistir gravado, qual desses 7 alimentos você consome? Se você consome os 7, escreva os 7. Se você não consome nenhum, você coloca nenhum deles. Fico muito contente de você não consumir. A Elizabeth colocando aqui: doutor, como substituir o arroz? Vocês sabem que eu gosto de questionar, né? A pergunta é: por que substituir o arroz? Essa é a pergunta principal. Eu sei o caminho que você está seguindo, mas não sei se o caminho que você está seguindo é o melhor. Por isso o meu questionamento. Por que substituir o arroz? O açúcar no café faz mal? O açúcar em qualquer lugar não é bom. Se você está usando açúcar no café, provavelmente você não tem um café bom. Até coloca aqui para a gente poder conversar. Qual é o café, Lucy, que você usa? Qual é a marca? Coloca aqui. Adoçante pode substituir o açúcar? Os dois são ruins, adoçante e açúcar. O menos pior para os meus pacientes é o açúcar, porque eu consigo controlar a quantidade. Bom dia, doutor. A que horas começam as lives? Giza, normalmente começa às 7h47, mas entra no meu grupo do Instagram, meu grupo do WhatsApp, desculpa, que lá a minha colaboradora sempre coloca alguns minutos antes de eu começar. Fica no link da bio. Você já tem acesso a essa informação. Agora nem vou fazer cirurgia de estômago dia 29/9. Bom dia. Bom dia. E aí eu não recebi a resposta da Elizabeth. Ela me fez uma pergunta: como substituir o arroz? Eu não sei se o caminho que você está seguindo é o melhor, porque eu não entendi por que você quer substituir. Eu entendi que você quer, mas eu não sei se isso é o melhor para você. Café descafeinado eu não indico, normalmente são de má qualidade. A luciniza, açúcar só no café, açúcar nem no café, então aproveita e arranca tudo já. Se é só no café, aproveita para ficar longe do açúcar de uma vez, por todas. Não consumo nenhum desses alimentos. Que legal, Jenny, fico muito contente, viu? Fico muito feliz de não ter esses alimentos. E coloca nos comentários depois: arroz integral é bom? Para quem ama, sim. Para a maioria dos brasileiros, não, porque a maioria dos brasileiros não gosta de arroz integral. Bom dia, em relação ao azeite, pode? Pode, Gi, pode consumir. Azeite bom, né? Azeite extra virgem. Não é azeite para fritar e grelhar, porque não tem azeite para isso. Olha lá, eu imaginava que a Elizabeth estava nessa linha. A Elizabeth colocou: mas dizem que o arroz branco é prejudicial. O que é prejudicial é as pessoas comerem muito carboidrato. Normalmente, o brasileiro não come muito arroz, ele come muita farinha, muito açúcar e muita massa. É o contrário. Por sinal, a presença do arroz, ele ajuda a formar bolo fecal e tem amido resistente, que é essencial para o seu trânsito intestinal e para a sua imunidade. Não crie terrorismo em quem é inocente. Não aponte dedo para quem não é bandido. O bandido eu mostrei vários para vocês aqui hoje. As pessoas não comem arroz branco, mas se entopem de óleo de soja. As pessoas não comem arroz branco e se entopem de salgadinho de festa de aniversário. As pessoas não comem arroz branco e se entopem de bolacha de água e sal. As pessoas não comem arroz branco e ficam tomando café tradicional, que é da pior espécie e pior qualidade que existe. Então, não abrace esse terrorismo que estão falando para você, que arroz branco é prejudicial. Você, se gostar, você pode consumir com arroz e feijão, é uma boa mistura, é interessante.
tá? Mas não abraça esse terrorismo. Para quem não gosta de arroz, aí encontrei a Giza. Aí eu não gosto de arroz, não precisa comer. Ponto final, acabou. E está em tratamento quimioterápico, qual arroz seria melhor, integral ou branco? Aquele que você ama, mas se você não gosta, não come. Nenhum paciente meu, Giza, come coisa que não ama. Nenhum. Então, se você não gosta, já aproveita para deixar longe de você. Consuma batata, cará, inhame, consuma outros alimentos que sejam talvez agradáveis para você, eu não sei. Aqui, ó, bom dia, doutor. Se pôr o arroz já pronto na geladeira por 18 horas, quebra as coisas ruins dele? Ele não tem coisa ruim, Giza. É que funciona, Giza não, Cisa, Cicica carioca. Olha que interessante, tem um estudo mostrando que quando você come arroz que ficou na geladeira, ele tem mais amido resistente, que é essa substância que eu acabei de falar. Então, ele não tem coisa ruim o arroz, você não vai quebrar coisa ruim, você vai potencializar aquilo que ele já tem de bom. Quem come arroz de geladeira, né, aquele que você preparou e depois comeu à noite, ele é melhor do que você comeu antes. Então, esse ponto é o inicial que eu desejo trazer para vocês. Pode comer ele fresquinho, pode comer ele à noite, que vai ter uma qualidade até melhor do ponto de vista de amido resistente, que é bom para a saúde intestinal. Pode substituir o arroz pelo macarrão? Pode, mas macarrão ele fica muito longe da mãe natureza já. Não é proibido, mas aí tem que ter uma dose, né? Se todo dia a pessoa come macarrão, eu pessoalmente não faria essa orientação, mas tem que avaliar cada caso. Eu como arroz preto, arroz vermelho, eu como 2 colheres só 2 vezes por semana. Talvez seja o medo do arroz, por isso que você está comendo essa pequena quantidade, Denise. Pela foto eu vejo que você é adulta, não é uma criança, então a quantidade que você come, a frequência, me relata medo e não uma outra situação. Posso estar enganado, tá? A Giza, como tudo isso, gosto de angu, tudo bem, algo afetivo, coma. Meu marido tem um intestino muito ralo há muitos anos. O que é intestino ralo? Me ensinem, por favor. Pode substituir arroz por couve-flor? Não, porque a couve-flor não tem os mesmos nutrientes do arroz. Você pode não comer arroz e comer couve-flor, como você bem desejar. Eu guardo, não quero arroz substituir por lentilha, tá certo? Arroz é diferente de lentilha. Arroz, ele vai ser indiretamente o primo da batata, do cará, do inhame, porque tem praticamente bastante carboidrato. A lentilha, ela é prima do feijão, da ervilha, do grão de bico. São famílias diferentes. Então era isso, viu? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, mais alguma questão que eu não respondi. Para quem está com glicemia alta, 101, arroz integral ou arroz branco? Nenhum dos dois ou os dois, você que vai decidir. Dalva, você que decide. Se você gosta do branco, você come o branco. Se você gosta do integral, você come o integral. O ponto principal não é o arroz, o ponto principal é a quantidade de carne que você está comendo e de gordura, que provavelmente está desequilibrada, por isso que você está com a glicemia alta. Então o arroz é insubstituível? Nada na nutrição é insubstituível, Mara, nada. Né? Se a gente for pensar em um alimento sozinho, né? Nenhum alimento sozinho, o leite materno é insubstituível. A gente tem um alimento que é insubstituível, que é o leite materno. Os demais alimentos a gente pode substituir. Está tomando a morfina, começando o tratamento, que pode... Eu não entendi a pergunta. Chá de canela faz mal? Pode fazer, não recomendo. Bom dia, doutor. Hipertensão, posso tomar suplementos? Não. Você tem que se alimentar bem, não focar em suplemento. Uso maca peruana com ginseng e limão. Para libido, é bom. Maca peruana pode interferir na produção de hormônios. Toma cuidado se você é uma paciente com câncer. Eu não recomendo esse tipo de uso. Doutor, fico vários dias sem ir ao banheiro. Até 12 dias. Agora estou tomando Psyllium. É bom. Consuma, evite maçã, pera e goiaba e consuma mamão, ameixa. Consuma laranja, que são alimentos mais laxativos. O Psyllium sozinho não vai ter esse poder. Você precisa combinar outras fibras
para o intestino funcionar. E corre para o médico também, porque 12 dias sem ir ao banheiro não é normal, né? Se você fizer isso em 7 dias não resolver o seu intestino, corre para o médico. Coma mais salada, toma água, porque isso é para funcionar o intestino em 7 dias. Se não funcionar, vai para o médico que o buraco é mais embaixo. Mas dizem que arroz... Tá, deixa eu ver aqui se tem mais alguma outra questão. Aprendi mais uma hoje, obrigado, imagina, querida. Como tudo isso, como angu. O foco nosso não são outros assuntos que não câncer, né? Eu não consigo abordar tudo. O foco principal é câncer. E aí eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui. Para quem está aqui pela primeira vez, me acompanhe, clique no seguir, não paga nada. Você tem o privilégio de ter as melhores informações sobre alimentação e câncer. E desejo cada dia mais saúde para você que me acompanha, me siga no Instagram, no TikTok. O meu Instagram é o mesmo do TikTok, que é ale.marcelos. Várias pessoas colocando pela primeira vez, falando que estão amando, que legal, fico muito feliz, sempre trazendo o melhor conteúdo para vocês ao vivo. E coloquem nos comentários, que o TikTok acho que ele não permite, né? Mas no Instagram, qual dos 7 alimentos que você está consumindo e que são os piores alimentos. Coloquem nos comentários gravado, tá bom? Obrigado aqui pela presença, pelos corações, e a gente continua em contato nas redes sociais.